Bom dia, como vocês estão? Deve estar aí embaixo das cobertinhas, né? Veja um lado bom da gente ficar em casa, não é de todo ruim, não é verdade? Para essa semana, então, Senhor Jesus, te peço que envie seus anjos para proteger. Guarda minha família, minha casa e repreende todo o mal. Libera teus anjos para me proteger. Me guarda debaixo das tuas asas. E aonde eu pisar, que o Senhor me proteja. Amém. E aí que realmente, né, que o Senhor nos proteja, nos afaste de todo o mal. Para aqueles que têm os pais que precisam sair para o trabalho, né, aqueles pais que trabalham aí na linha de frente no setor de saúde e tudo, né, que Deus os proteja, que Deus os livre de qualquer coisa ruim que possa acontecer. Na verdade, ficar em casa não é privilégio de todos, né? Alguns precisam estar aí no trabalho ainda, né? Então, que Deus tenha um olhar especial a essas pessoas. Pessoal, hoje a aula da prof não vai estar relacionada a nenhum dos capítulos lá do livro, não é nenhuma revisão do livro, mas a prof vai falar um pouquinho sobre o filme que vocês assistiram. Aí a prof colocou o título, né? Aprender assistindo com a família. É uma novidade aí, alguns talvez tenham assistido com a família, outros não, né? Até agora eu olhei acho que um trabalho, e pelo que eu entendi, não foi com a família, né? O aluno assistiu sozinho. Mas não tem problema, era uma opção, né? Era uma realidade diferente. Então a prof vai falar um pouquinho sobre o filme e depois vocês vão estar complementando, ok? O filme então, filme Olga, nome original Olga, origem, cor, filmagem colorida, né? Não é um filme preto e branco, né? A origem, filme brasileiro, então, foi produzido em 2004, é um gênero drama, a duração dele 141 minutos, a classificação dele 14 anos e a direção é do Jaime Monjardim. Perceberam aí, né, que a prof falou copiar e colar, olha só, né? Quando a gente copia e cola, como é que fica? Quando a gente não retifica aí, olha aí, ó, né? Então, esse filme é baseado em fatos reais, ele retrata a história de vida da Olga Benário, que era uma jovem alemã, ela era judia e militante do movimento comunista. Então, ela tem vários pontos aí para, né, alertar. Alemã, judia, comunista. Ok? A história tem como pano de fundo as atrocidades cometidas pelo nazifascismo, além do contexto mundial de tensão entre os ideais defendidos pelo comunismo e pelo capitalismo. Isso com certeza vocês verificaram. A Olga ela foi criada em Munique e ela começa a se envolver com o comunismo na década de 20. Os pais dela pertencem à classe média e eram contrários às ideias revolucionárias da filha. E isso faz com que, né, pelas ações que ela tinha, ela acaba sendo perseguida pela polícia e ela foge para Moscou, onde ela recebe então um treinamento militar. Em 1928, por esse treinamento que ela teve, por todas as honrarias que ela conseguiu dentro desse projeto, ela é encarregada de proteger e acompanhar Luiz Carlos Prestes, que vivia exilado na Europa, de volta para o Brasil. E ele viria para cá para liderar a intentona comunista de 1935 contra então o presidente Getúlio Vargas. Isso nós vimos lá no nosso conteúdo. Na viagem, enquanto fingiam ser casal em lua de mel, os dois se apaixonam. Após o fracasso da Revolução, derrotado pelas forças repressoras do governo, os comunistas sofrem perseguições e o casal acabou preso em 1936. E no dia que eles foram presos, então, foi a última vez que os dois se viram. Vocês perceberam lá também. Nesse contexto, então, a Olga descobre que ela está grávida e, independente, né, que esse fato, mesmo estando grávida, não impediu que o Vargas ordenasse a sua deportação para a Alemanha nazista e que ela fosse entregue à Gestapo, que era a polícia política nazista, quando ela estava 7 meses grávida. Ela dá luz a uma filha
Anita Leocádia, em uma prisão feminina alemã, e mesmo depois dela relutar no Brasil, denunciar à imprensa a sua gravidez, reivindicando os direitos para ficar com a filha e todas essas coisas, inclusive a sogra, né, com os protestos dela lá, ela teve o direito de ficar com a filha enquanto ela amamentasse, né? E quando ela não podia mais amamentar, então isso foi em torno dos 14 meses, ela foi levada pelos nazistas e entregue à avó paterna, Dona Leocádia. Detalhe, sabia, né? Ela não sabia que ela tinha sido entregue. Anita cresce sob os cuidados da sua avó sem nunca ter conhecido a mãe. Com a lei da anistia, Prestes é solto em 1945, porém a Olga é morta com cerca de 200 pessoas em uma câmara de gás e um campo de concentração alemão em 1942. Um dia antes da morte dela, ela escreve ao marido e à filha uma carta de despedida que foi lida muito tempo depois que foi encontrada. Nesse filme, nós podemos identificar alguns temas para serem trabalhados, tá? Alguns assuntos históricos, digamos assim. Então, um deles, que fica super claro, né, é o nazismo. A Alemanha, depois da Primeira Guerra, ela passou por uma crise econômica muito profunda, principalmente por causa do Tratado de Versalhes, que declarou oficialmente ela, né, como a derrotada e ainda impôs várias sanções e duras sanções a ela, inclusive a perda de territórios, proibiu a produção de armas pesadas e além de ter que pagar um monte de indenização aos países vitoriosos. Então, é essa Alemanha que a gente vai estar percebendo ali no filme. Esse cenário cria nos alemães um sentimento de revanchismo em relação a outros países e isso fortalece o extremismo nacionalista do país, coisas que nós podemos identificar também pelas ações aí dos militares. Toda essa situação abriu espaço para o crescimento do partido nazista, então, e Hitler foi indicado a chanceler e posteriormente assumiu o cargo de presidente, além de se autonomear o Führer. Então, temas que nós trabalhamos lá no nosso material impresso. Um outro fator que a gente pode trabalhar é a questão da intolerância. A intolerância à diversidade religiosa, ela foi superalimentada, né, pelo esse mesmo nazismo, que é a primeira característica, e onde a gente encontra essas principais características do nazismo é na obra Mein Kampf, que foi escrita pelo Hitler, e dentre essas características, né, uma das mais conhecidas é o antissemitismo, que é marcado por uma visão racista e eugenista da superioridade do homem branco germânico à raça ariana, né? Então, que quem era ariano era superior aos demais. Lembram lá da capa da revista, da imagem da menininha e tal, que a gente trabalhou numa outra aula. Essa visão resultou na morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração. E dessas pessoas que foram mortas, a grande maioria era formada por judeus, como no caso a Olga. Outro tema que a gente pode explorar a partir desse filme é sobre Getúlio Vargas, né? O governo de Vargas, que aparece ali no filme e ele consegue, né, controlar o avanço do movimento ali, né? Ele assume o governo em 1930 e vai conduzir o país aí por um período, né, de desenvolvimento industrial, da ampla da ampliação dos direitos trabalhistas e essas coisas, né? O governo dele vai durar até 1945, que é a última fase do governo, que é conhecida como o Estado Novo. Esse Estado Novo muito parecido com características do fascismo e do nazismo.
né? E ele acaba sendo, pelo envolvimento ou pelo marketing, hoje seria, né? Pelo o controle que ele tinha sobre a imprensa e essa preocupação em relação às propagandas, né, do governo dele, ele acabou conhecido como o pai dos pobres. A justificativa para ele instaurar em 37 esse Estado Novo foi impedir o complô comunista que ameaçava o país, né, que ficou conhecido como Plano Cochrane, e que foi desmascarado como uma fraude. Ou seja, ele vai alegar esse complô comunista para continuar se mantendo no poder. Outro fato que a gente pode explorar também é a questão dos direitos humanos, né? Segundo a definição estabelecida pela ONU, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, os direitos humanos não foram respeitados aí nesse filme. O filme retrata diversos momentos em que os direitos humanos são extremamente desrespeitados, apesar deles terem sido estabelecidos em 1948, antes dos fatos retratados no longa. É importante fazer essa análise. Seja por causa dos ideais políticos ou escolhas religiosas, as pessoas foram torturadas e privadas dos seus direitos básicos, né, da época. E ainda os movimentos revolucionários brasileiros. Então, antes da intentona comunista do Luiz Carlos Prestes, havia liderado a Coluna Prestes, que a gente também já estudou, né? Onde centenas de militantes andavam pelos sertões do Brasil, denunciando as injustiças e as desigualdades cometidas pelo governo então capitalista. A intentona comunista de 35, então, que é uma tentativa fracassada de golpe contra o governo Vargas, feito pelo PCB, que na época se chamava Partido Comunista do Brasil, fez isso em nome da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. E ainda, esses revoltosos simpatizantes foram perseguidos, presos ou mortos, e o movimento abriu caminho para Vargas endurecer o regime. O Levante veio ao encontro dos planos do presidente, que usou o pretexto do perigo comunista para decretar estado de sítio, abolindo as garantias constitucionais. Tudo estava preparado para o golpe que o deixaria no poder por mais 8 anos. Então, ele vai alegar esse ataque, né? E dessa forma ele consegue instituir o estado de sítio, ou seja, ninguém entra, ninguém sai, tudo é controlado pelo governo, e dessa forma ele consegue ficar então no poder até 1945, ok? A atividade proposta para vocês vão pesquisar a história, a biografia da filha da Olga Benário do Luiz Carlos Prestes, Anita Leocádia Prestes. Vocês vão pesquisar nos sites, vão fazer leituras e vão fazer um resumo no caderno, resumo manuscrito, vão fotografar e vão postar no AVA. Tá? Então, eu não quero uma cópia toda, tal. Vai colocar lá o ano que ela nasceu, o ano que ela morreu, se é que morreu, o que ela fez, quais são as coisas que ela mais, em que ela mais se destacou, em que país que ela viveu, essas coisas assim, tá? Então, precisa fazer uma cópia fiel. Você vai ler sobre e é como se você fosse me contar a respeito dela, tá? Um resuminho lá no seu caderno. E aproveita o tempinho aí para estudar o trabalho, pois alguns alunos deverão apresentar o seu trabalho no chat hoje. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.